Olá, estamos começando mais um podcast sem ponto final da Docton TV, dando continuidade ao assunto Eleições 2024. E hoje recebemos nos estúdios o Humphrey. Obrigada, Humphrey, pela sua participação. Ele que é o Humphrey Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Caratinga. E o seu nome já está também circulando nas rodas de conversa, né, Humphrey? Muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo, né, Débora? Sim, claro. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, né, que a Docton TV nos dá aí. É uma honra muito grande e uma honra maior ainda, né, de estar pré-candidato na cidade onde eu nasci. Né, eu venho de origem simples, humilde, né, assim, para nós é muito gratificante. Gratificante no sentido da palavra mesmo, assim, né, de gratificar, porque política é missão, política é compromisso, política é transformar a vida das pessoas, e a gente, quando tem um chamado, a gente não pode se abster, né? Ô Humphrey, aproveitando aí que você falou, como é que inicia sua trajetória, sua história com a política? Olha, eu entrei para a vida pública por um acaso, né, um convite, inclusive Regiane trabalhou comigo, né, na prefeitura, no governo Hernani Campos Porto. No final do governo, o Hernani foi convidado pelo então governador de Minas, Aécio Neves, para ir para Belo Horizonte para ser diretor-geral da Loteria do Estado, uma autarquia do Estado. E eu tive a grata surpresa também de ser convidado pelo Hernani para ir com ele, né? E eu já tinha dois amigos que militavam na política, um hoje ministro, Alexandre Silveira, e o deputado Gustavo Valadares, que eram meus amigos fora da política, né? E aí eu fui, né, para Belo Horizonte, Loteria do Estado, depois Secretaria de Estado de Governo, Assembleia do Estado, e voltando para Caratinga, tive o convite de participar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E eu quero aqui abrir um parênteses, porque eu tenho 4 amigos. Professor Zé Ailton, meu professor, amigo, professor, tenista junto comigo, foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Fred Ribeiro, meu melhor amigo, meu irmão, a amizade de mais de 45 anos, nascemos na mesma rua, as famílias são amigas, secretário de Desenvolvimento Econômico. Pedro Leitão, secretário de Desenvolvimento Econômico. Inclusive o Pedro brinca, eu sou o único amigo seu que sei qual bicicleta que você tinha. Você tinha uma Brandani marrom e de vez em quando você me emprestava para andar. E o saudoso Silvio Araújo também, né, que nos deixou aí pela pandemia, que também foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, para mim, é uma honra muito grande estar à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Claro. E aí começou a trajetória política, assim, né, e estamos aí encarando os desafios, tentando fazer diferença na vida das pessoas. Gente, a política, ela dá muitas oportunidades de fazer bem feito, de fazer melhor para quem mais precisa. A gente, por muito tempo, nós ficamos de fora. A gente não queria participar do processo. Quando eu digo a gente, os professores, os empresários principalmente, as pessoas que necessitam da política 24 horas. Né? Então, quando a gente não participa, nós não temos direito depois de reclamar. Se a gente não vai lá, não dá a nossa contribuição, que é um serviço, Sim. E servir não é fácil. É verdade. E tudo na nossa vida é política, né? Sim, dentro da nossa casa, né? Se a gente não fizer política com os nossos filhos, né? A gente, né, é o diálogo, né, com a realização. Humphrey, eu achei interessante que no início da sua introdução, né, quando a gente te agradeceu pelo convite, você já deixou claro no início. Agradeço que as pessoas já estão falando meu nome e serei pré-candidato, né, à Prefeitura de Caratinga. Ou seja, já respondeu aí uma dúvida que talvez se algum telespectador nosso tivesse, aí a oficialização. Humphrey, agora uma pergunta que a gente sempre conversa com nossos entrevistados, né, Débora? Sim. É sobre
essa questão do início já de conversar sobre política. Geralmente é no ano eleitoral, né? Todo ano eleitoral que se começa de forma mais aflorada a pensar esses nomes. E Caratinga, nós percebemos uma diferença, né? Tem alguns meses ainda pela frente antes de encerrarmos o ano. Correto. E a população de Caratinga já está lançando nomes. Muito, com isso, creio que já também deu uma certa pressionada nos pré-candidatos a se posicionarem por essa cobrança da população e até os órgãos de imprensa, como nós, sim, a trazer, né, vocês como pré-candidatos para já conhecer um pouco dessa história. Claro. Qual que é a sua visão? O que você acha? Por que dessa antecipação? Você vê como uma antecipação? O que você acha? Olha, 3 pontos vão responder essa pergunta. Primeiro, a própria mídia aí que você já disse. A informação hoje é muito rápida, né? Então, a gente... isso já é o processo hoje, né? A notícia que eu li ontem eu já não quero mais. Então, essa busca pela informação, né, muito rápida, as redes sociais, né? O Instagram hoje eu digo que é o jornal mais lido do mundo, né? Verdade. Todo mundo abre o Instagram e já está lá as principais notícias e tal. Segundo, toda vez que tem um mandato de 8 anos, isso acontece. Isso aconteceu também em 2009. Assim, a gente que participa do processo, a gente entende isso. Um processo de 8 anos, a gente fala que abre um portal, né? Então, geralmente tem muitos candidatos. Eu acredito que vão ter de 3 a 5 candidatos, né? Então, isso também faz com que esse processo se inicie. Mas aí agora eu tinha dito isso, inclusive, pensando friamente, eu acho que não se iniciou muito cedo. Essa é a nova política. Também acho. Ninguém está aqui para vender sonho para ninguém. Né? Hoje, você está lá dando uma aula, se você falar um número, o menino vai lá e dá um Google lá e vai conferir o número. Para ver se é verdade. Se eu falar que o IDEB de Caratinga é menor que 7 e maior que 8, eles vão conferir lá, vão ver que é 7. Então, assim, IDH, desculpa, é 0,7. Né? O IDEB está 5,2. Então, hoje, é muito rápido as coisas, as informações, né? Eu falava aqui antes, a minha filha estudou com o filho da Débora, né? Muitos anos, né? Nos primeiros anos, e como eles cresceram, né? Olha, esses pré-adolescentes, a visão política que eles têm, inclusive, eles querem participar do processo, eles querem saber das propostas. Hoje não adianta vender sonho que não tem. Né? Um assunto muito polêmico que às vezes as pessoas falam, o trânsito, por exemplo. Eu faço um desafio. Aonde não tem trânsito, que tem desenvolvimento econômico. Se vocês me contarem onde é, eu vou lá que eu quero ver. Tem jeito de minimizar? Lógico que tem. Dirimir? Lógico que tem. Mas acabar? Não tem. Né? As cidades hoje, elas são vivas. Ela é muito latente, elas crescem a todo momento. Né? O empreendedorismo, que algo também que não era difundido anteriormente, né? Nós fomos criados a substituir os nossos pais. E nós rompemos essa bolha com a informação, com o estudo, né? Governos, aí é a política, né? Abrindo esse leque. Né? Quando eu estudava aqui, era SPEP, Sociedade Presbiteriana de Educação e Pesquisa, professor Cláudio Leitão, professor Marcos Vinícius, professora Nilza, que já é falecida, reverendo Reinaldo. Tive grandes professores aqui na DOCTO. E olha o que era a DOCTO anteriormente, o que é hoje. Quantos cursos tinha antes, né? Eu vi aqui o curso de assistência social, bombou, né? A região toda vinha aqui. Na minha sala, tinha gente do Espírito Santo, que vinha de lá para aqui para fazer contabilidade. Né? Era difícil estudar. Hoje, curso online, EAD. Então, assim, o mundo tem se movimentado, a evolução. O ser humano, nós somos movidos à evolução. Imagina o meio em que vivemos. Ele precisa de evolucionar muito mais. Então, está correto a população questionar, eu acho que sim. Conhecer, né, novas possibilidades, novos candidatos. Sim. É o momento. É o momento. Eu acho que a gente, nessa
nessa nova política, a gente não pode se abster de nenhuma informação. A informação, o diálogo, a posição, o DNA político de cada um, isso tudo reverbera lá na frente. Talvez não para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos. Caratinga tem vivido um momento fantástico de crescimento, assim, que salta aos nossos olhos. Às vezes eu fico vendo alguém falar, porque Caratinga, não conhece Caratinga. Gente, temos que ter muita responsabilidade ao votar. Tem que saber fazer. Tem que ter conhecimento para fazer. E tem que ter serviço prestado que vai dar o handicap. Fez? Aonde que fez? O que fez? Como que fez? Humphrey, pode ir. Você falando essa questão do crescimento, né? Você hoje está no executivo como secretário. Sim. E quer vir ser chefe do executivo. E como você vê a cidade hoje? O que você gostaria para a nossa cidade? Olha, eu vejo que a cidade, como falei agora há pouco, a cidade vem crescendo muito, 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 muito. E a cidade é um misto de privado e público. Quando o público vai mal, ele atrapalha o privado. Gente, para o nosso estado, por exemplo, é imaginável nós como servidores, como funcionários de uma empresa, receber um 13º em 24 parcelas? É justo com a família de um trabalhador receber um 13º em 24 parcelas? Aí como que um governador paga integral e o outro paga em 24? É aí que está. Esse é o segredo da gestão pública. É saber fazer, é não vender sonho, é não saber, é não fazer desse processo político uma aventura, uma brincadeira ou por vaidade. Caratinga tem crescido muito, 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 muito. Voltando à sua pergunta. E o que precisa melhorar? A evolução. Caratinga tem que evoluir cada vez mais. A saúde, a educação, isso aí eu acho que não pode nem falar em melhoria, porque isso é constante. Sim. Né? Assim, constante e constitucional. Para quem não sabe, é muito fácil a vida de qualquer município. 50% a 51% folha. Caratinga 50%, às vezes chegando a 49%. 25% educação. 15% saúde. Isso é carimbado. Não tem como mexer. 6% é o duodécimo que se devolve para o legislativo. 4% para investimento. Tem que ter gestão para investir. Então eu acho que Caratinga está nos trilhos, está no rumo certo. Ela está com uma vertente administrativa. Lógico que não existe governo perfeito, né? Mas tem aquele governo que acerta mais e erra menos. É esse governo que eu faço parte, é esse governo que eu sonho para a nossa cidade. Um governo que possa governar para as pessoas. Na saúde, eu gosto muito de dar exemplo. O que é ideal hoje na saúde? Uma unidade de saúde para 5, 6, talvez até 7 mil habitantes. Caratinga nós temos 25 unidades de saúde, dividido por 86 mil habitantes, 83, que o IBGE hoje conta aí, sim, vai dar cerca de 3.700, 3.800. Nós estamos bem ou mal na saúde? Nós estamos bem. Voltando, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. 0,8 é muito alto. É o melhor, é o mais top que tem. Lá na Europa, né, nessas cidades mais evoluídas. Talvez no Brasil, Curitiba, alto é 0,7. Caratinga é 0,7. Né? Então, assim, a gente tem muita coisa. Nós temos aqui empresas do nosso lado aqui, Usiminas, Ipatinga, com faturamento anual aí de 6,5 bilhões. E ela vende commodity. Para quem sabe o que é commodity, né, são produtos que vendem no mundo inteiro, né, são poucos, necessários. Nós temos aqui em Caratinga empresas privadas de faturamento na casa de bilhão, que também investe. Essa diversidade, esse é o ponto-chave, eu acho, do nosso crescimento. A diversidade da prestação de serviço, da área educacional, da área de saúde, do comércio, do agronegócio e também do município forte. Nós saímos de 2008 um orçamento aí de 90 milhões, 96, e vamos chegar agora em 2023 com meio bi. A cidade cresceu, acompanhou, evoluiu também. Essa é a Caratinga que a gente necessita. A Caratinga que anda para trás não pode mais. Eu acho que os nossos jovens não merecem isso. Nós não podemos entregar
o futuro dos jovens, que é o futuro de todo mundo, né? Sim. A gente vê hoje o posicionamento deles, essa vontade, né, de empreender, de estudar, de fazer diferença nas nossas vidas, né? Isso é latente, isso tá muito exposto. E a política, ela não muda, ela não vai dar emprego para todo mundo, mas ela abre os caminhos, ela vetoriza o crescimento para isso. E são 8 anos de governo, né? Coisas boas com certeza foram construídas e outras podem ser aprimoradas. Claro. É o que eu imagino que você está demonstrando aqui hoje. Sim. Ainda mais por você estar dentro da gestão, né? Eu sou o candidato do governo. Então, olha a notícia, que em nenhum outro lugar ele tinha falado. Está oficializado? Não, eu sou o candidato do governo. Pode ter outro candidato que se aponte, né, que se mostre também candidato. Mas eu estou disposto a isso, né? Eu estou secretário, né? Estou aqui, estou, né, na cidade, conhecendo o problema das pessoas, né? A gente tem implementado o Natal Iluminado, a troca de iluminação de LED, que eu tive a honra também de fazer lá em 2008, Sim. né, que era vapor de soja na época, né? A regularização fundiária, que é um projeto que dá dignidade às pessoas, dá a escritura do imóvel da pessoa gratuitamente, a área de expansão urbana. Eu acho que isso, e aí vou voltar aí na minha filha. Papai, eu fico muito feliz quando eu passo e vejo o Natal. É um projeto seu. É isso que é transformar a vida das pessoas. É isso que eu quero para a minha cidade. É isso que eu quero que as pessoas apresentem. Eu vou fazer isso dessa forma. Esse foi o jeito que eu aprendi. Né? Eu falo que eu tive os 2 melhores professores, Hernani e Dr. Wellington. Faço até um desafio. Qualquer outro governo que tenha obras, fala uma obra que eu falo 2 do Dr. Wellington. E eu faço parte do governo. Eu ajudo ele com os meus colegas. Todos nós é equipe. Ninguém governa sozinho. Sim. E como que é a sua convivência no executivo? Depois a gente vai para o legislativo. Eu quero saber do legislativo Sim. também. A convivência é muito boa. O Dr. Wellington, ele foi delegado, então foi um homem de inquérito a vida toda. Ele é um homem de papel. Ele sabe o caminho da gestão pública. A gestão pública tem um caminho que não se aprende em nenhum lugar. Isso é da gente. Isso é o dom que Deus nos dá, de saber o caminho da gestão, de ter o feeling para administrar bem, né? É a história dos talentos, né? Filho do mesmo pai, da mesma mãe, dá mesmo talento para todos. E uns voltam com mais, outros voltam sem nenhum. Então, o Hernani e o doutor, eles têm muito parecido esse talento para governar. Não é fácil. Às vezes tem que tomar algumas medidas que não agradam a população. Às vezes tem que tomar uma medida que às vezes não agrada até a eles mesmos, mas porém é necessário para ter o compromisso com a gestão, para ter a responsabilidade financeira. Caratinga estava fora do trilho. A saúde financeira estava péssima. Hoje, o 13º, a segunda parcela, que a primeira já foi paga em junho, nós pagamos em junho, já está na conta. Isso é muito importante, né? Capacitar, valorizar o funcionário, né? Reajustar o salário, dar um salário digno. Isso, o município, ele tem feito de forma assim evidente essa preocupação do gestor com a responsabilidade, com o pagamento, com os investimentos. E essa a minha relação com ele, sabe? Assim, uma relação muito estreita. Precisamos de cortar gasto nisso aqui, por isso. Eu tenho aprendido a cada dia. Ele é muito bom gestor. Você já que conversa bastante assim com ele, né? Praticamente o braço direito dele quando ele não pode Sim. ir nos eventos, né, Humphrey? Você que representa. Ele chegou a comentar com você quando que ele vai, talvez, se pronunciar o nome da pessoa que ele vai apoiar? No caso, pelo jeito, é o seu, né? O processo político, ele tem essa nuance, né? O doutor Wellington, quem é candidato do governo, quem está no governo, ele não é um candidato como os outros, né? Ele é mais cobrado,
e a gente tem que continuar trabalhando. Sim, né? Porque então, assim, eu acho que outubro do ano que vem, até lá, né? Eu o ano penso, todo, na verdade, né? Até a gestão. Eu penso que no momento certo, o prefeito irá se manifestar, e eu tenho certeza absoluta, irá manifestar o nome, e espero que seja o meu, né? Que vai ganhar as eleições, que tem condições de ganhar as eleições, de formar uma equipe, de fazer valer todo o trabalho dele, de deixar o município com a saúde financeira em dia, com a possibilidade de investimento e com a possibilidade de acompanhar o crescimento do que acontece no mundo privado para o mundo público. Eu acho que esse é o grande legado. Se a gente for olhar aqui, nós que somos nascidos em Caratinga, você vai hoje para Santa Efigênia, está tudo asfaltado. Você vai para Patrocínio, está tudo asfaltado. Uma simples obra, mas de grande relevância. A rotatória da Avenida Catarina Semini. Minha empresa é lá em frente. Né? As 400 casas populares. Ele terminou a UPA, o muro da Augusto de Moraes, uma ponte em Santo Antônio, asfaltamento do hipercentro, a troca de LED, a regularização fundiária, o Natal, reforma do parque de exposições, várias ruas com calçamento. Eu convido as pessoas, quando estiverem em Santa Luzia, Santo Antônio, Patrocínio, a saída para Bom Jesus do Galho, ninguém fala naquela grande obra, né? Caratinga tinha uma saída horrível ali, nós temos ali várias empresas de faturamento astronômico, né? A Vila Mercantil, que está lá, várias empresas, e era aquela pontezinha, passem lá. Assim, tem feito, é realizar. Eu fiz, está lá. E para quem não está acreditando, dá um Google aí, né? Vai lá, dá um Google e vai ver, né? Você vai ver que o asfalto está indo para Patrocínio, assim, tem realizado muito. Eu acho que isso é um governo bom, o governo que realiza e que muda a vida das pessoas. Humphrey, caso, chegando... É ano que vem que a gente vai conversar sobre isso, mas são 3 segmentos que a gente não deixa de perguntar para ninguém. Né? Suas propostas, o que você acha que pode e deve melhorar na área da saúde, educação e infraestrutura? Sim, são os 3 pilares de crescimento, de vetorização de crescimento dos municípios. Isso aí, né, é atrelado à Constituição, né? Dessa destinação de verbas, né? 25% para educação, 15% para saúde, e a infraestrutura, ela fica apenas com 4%. Tão pouco, né, Humphrey? Porém, o que a gente chama de infraestrutura? Eu entendo que quando se constrói uma escola, também é infraestrutura. Que vai na área da educação, né? Que pega esse recurso da educação. Caratinga, nós vamos construir 11. Saúde é a mesma coisa. Realmente. Assim, é um fato inédito. 11 escolas serão construídas. Isso é de arrepiar. São, né? 11 novas escolas. 11 novas Isso escolas. Na sede, distrito... Vai pegar sede e distrito. Com a municipalização, né? Que vai ter que fazer essas escolas. A municipalização já foi feita. É um projeto mas mãos dadas. Isso vem da municipalização. É uma extensão da municipalização? Sim, um pouco isso e um pouco de recurso próprio também. Que mudar, né? Na verdade, hoje o Menino Jesus é do município. Sim. Né? Mas o município irá construir 11 escolas. Entendi. Tem município, Débora, para você ter uma ideia, que se você der o dinheiro para ele, ele não consegue construir. Ele não tem como construir. Não tem área, não tem como comprar o lote, ele não tem como dar a contrapartida. São muitas coisas. Né? Então, assim, voltando, a evolução do meio em que a gente vive, né, no nosso habitat, ela é extremamente necessária e contínua. Isso aí não tem como falar. Então, a saúde, com esse crescimento da cidade, quem vai lá para o lado, lá, por exemplo, onde divide Caratinga e Ipatinga, residencial Porto Seguro, né, aquilo ali cresce estrondosamente. Então lá, vão ter que ter mais um olhar lá para a saúde mais apurado. É verdade, porque está tão distante às vezes da sede, sim, né, Humphrey, sim. que nenhuma gestão pode esquecer daquela Então eu acho população. assim, o crescimento... Sofre às vezes, né, pela falta. Mas isso assim, eu já vi em outras gestões também. Período de chuva, né, eu vi que eles passam assim por uma dificuldade. Nós asfaltamos agora 18 ruas. Falta uma rua só para asfaltar. Tem que ter mesmo um olhar para eles. E assim, eu acho que, voltando, né, o entendimento é que a saúde está em constante evolução. Não tem como. Né? Nós temos hoje
muitos exames que há 10 anos atrás a gente não tinha. Então, a gestão da saúde, a gestão da educação, com essa verba carimbada, a própria cidade, o próprio crescimento populacional, né? Caratinga tem um tamanho, 1.258 mil quilômetros. É muito grande, a extensão territorial. Enorme, né? Quem já foi no povoado do Suíço, por exemplo, está a 10 quilômetros de Ipanema, gente. É longe, gente. E o Porto Seguro está a uma ponte de Ipatinga. Verdade. Né? Então, assim, esse crescimento, saúde, educação e infraestrutura, isso não tem que se nem que se discutir, isso é obrigatório. São né? as verbas carimbadas. Não tem jeito. Não tem como colocar esse valor em outro segmento. Não. É isso E que o assim, Humphrey está explicando, sim. talvez o telespectador ainda não sabe. Por exemplo, a sua secretaria, você tem um valor X para investir em turismo, por exemplo. Sim. O valor da saúde e da educação é muito maior, mas você não pode pegar um recurso daquela pasta para investir no seu. E a cada dia que passa, o serviço de saúde, o serviço de educação, ele ia atrelado a essa infraestrutura, que é a construção de estrada, a manutenção também, né? Isso está em constante crescimento devido ao grande boom que Caratinga vive. Não só Caratinga, outras cidades, né? Extrema, em Minas, é a cidade que mais ela se adaptou aí aos portos secos, né? Netshoes, Privalha, todas essas lojas aí, grandes lojas que vendem no mercado digital, né? Se aportaram lá. Então, assim, voltando, Caratinga, um polo educacional, né? Caratinga como um polo de saúde. Hoje nós temos hemodinâmica em Caratinga, temos oncologia em Caratinga, faculdades de medicina, faculdade de direito, muitas pessoas aqui. Aí o desenvolvimento está aí. Eles vêm, os pais mudam, e aí vai crescendo. Se o gestor não tiver um olhar e uma responsabilidade para que isso dê condições, eles vão embora daqui. Verdade. Se eles estão ficando, se a cidade está permanecendo, o número de veículos nos assusta muito, né? O número de veículos está atrelado ao quê? À nossa condição financeira, ao nosso PIB. Né? Caratinga hoje aí deve estar em torno aí de 21.700, 21.900. Valadares é 24.000, 23.900. Né? Valadares tinha aquele tom assim, muito maior do que a gente, e aí nós vê no poder de compra é igual. E lá é muito maior que a gente, né? Com mais empresas. Então, Caratinga está aonde? Qual patamar? Está no rumo certo? Eu acredito que sim. Né? Eu vejo que sim. Também sou um pequeno empresário aqui e não tem nada do que reclamar. Nossa empresa vem crescendo e muito. E é de Caratinga e está vendo desenvolvimento, né? Acompanha desde a infância e o progresso da cidade, né, Humphrey? Pode falar. Humphrey, agora, ele está bem politizado, né, Débora? Ele está afiado assim, com essa informação. A minha formação é muito boa, né? Comecei aqui, né? Dentro da gestão, né? Fica mais fácil até para você dar exemplos, falar, porque você está vendo e vivenciando o que está acontecendo. Mas é preciso conhecer, é preciso conhecer, é preciso saber, é preciso ir atrás, né? Conversar com as pessoas, ter esse feedback das pessoas. Porque, às vezes, se o gestor ele não tiver essa capilaridade, essa sensibilidade, às vezes a gente acaba e a gente erra. Tá? O governo, o Dr. Weto errou, o governo Hernani errou. Não tem governo perfeito, volta a falar. Porém, quando você escuta a população, você acerta mais. Você faz, né? Assim, a gente tem que viver. Daí essa vontade, né, de hoje colocar o meu nome como pré-candidato, também pela questão partidária também, né? Não é fácil ter um partido, não é fácil você ter um acesso político. Eu fiquei praticamente 10 anos em Belo Horizonte, né? Eu tenho acesso hoje, né? Gustavo Valadares, que eu falava que era meu amigo pessoal fora de política, né? Ele hoje é o secretário de Estado de Governo, né? Ministro Alexandre. O tempo, às vezes as pessoas falam assim, Humphrey, mas o fulano está lá no governo. Deixa eu falar, o tempo de disputa política, ele tem um tempo para começar e para acabar.
Depois, a gente tem que governar para as pessoas, para todos. Exatamente. Depois é presidente de todos nós, é governador de todos nós, é prefeito de todos nós. E a gente precisa de ter esse acesso, esse diálogo. A política é o diálogo, de governar. Exatamente. E hoje eu tenho muito acesso em Belo Horizonte, em Brasília. Eu conheço as pessoas, eu sei aonde ir, né? Qual ministério procurar. O próprio Ercílio, né? Que é um amigo também fora da política, através da Associação Comercial, Sindicato do Comércio. Ninguém esperava dele vir, né? Candidato. Aí um grupo de empresários em Valadares conversaram com ele. Essa participação que a gente falava no início, de vir e participar. Porque aonde a gente não participa, a gente vai ficar à mercê do governo, daquelas pessoas, e às vezes, que não sofrem o que a gente sofre. Isso até que eu queria te perguntar sobre esse apoio, os deputados, né? Se você já tinha alguém aí que você já está alinhado, ou se ainda tem coisas em construção. E a gente sabe que nas últimas eleições gerais, a gente não conseguiu fazer um nome aqui de Caratinga, sim, né? E como você vê também, isso é importante para a gente batalhar para as próximas, conseguir um nome aqui da região. Como você disse, a importância, né, de conhecer os caminhos, de ter as portas abertas. De ter o acesso, né, ao governo do estado, ao governo federal. Exatamente, porque às vezes só administrar ou gerir com recursos do município é muito pouco. Você precisa de uma ajuda. Claro. Ainda mais para avançar. Eu acredito que nessa nova fase da política, né, antigamente, os deputados, tanto estaduais quanto federais, eles se concentravam nas grandes cidades, né? Às vezes uma cidade ou outra tinha, né? E agora, essa forma de informação para as pessoas, esse momento de politizar os jovens, eu acho que isso vai abrir um leque muito grande, sem regionalizar, mas de colocar as pessoas no momento certo, no tempo certo, de forma certa, porque antigamente a gente votava pelos nossos pais. Quem meu pai votava. Hoje não, né? Nós temos aí fenômenos, né, eleitorais, né, que foram eleitos através do Instagram, do TikTok, e a gente ainda não tem um feedback disso. Fizeram um bom trabalho, estão fazendo. Eu acho que é uma realidade atual. Eu acho que Caratinga precisa se posicionar mais, né, nesse contexto de Estado. E quando eu falo Estado, eu falo Minas e falo o Brasil, né, como um todo. Nós precisamos de verbas federais, sim. E eu acho que essa articulação política, isso aí se faz com um grupo político, né, que aí as diferenças, a oposição de ideia, isso faz com que cresça. Então, eu acho que esse é o caminho da política e eu acho que vai começar agora. Começou alguns anos atrás, retrocedemos um pouquinho e agora eu acho que tem que voltar com força total. De sentar na mesa, de dialogar, de saber que um deputado só não dá conta, que dois não dá conta, que a gente precisa de uma força-tarefa, até porque a gente não fala, quando a gente fala Caratinga, é preciso pontuar bem. Caratinga é região. A região de Caratinga. É isso aí. Nós somos a locomotiva, né? E o entorno são os vagões que eles querem saber o que Caratinga tem feito, né? O Natal mesmo é uma coisa. Quando a gente fez no primeiro ano, depois várias cidades em torno, Santa Rita, Piedade, Baporã, viram isso. Isso é muito bacana. A gente precisa de fazer da política a política na semântica da palavra, de dialogar, de fazer diferença e de trabalhar. E a carreira na vida pública, ela tem que ter um tempo também. E eu não gosto de político profissional, né? Eu acho que político tem que ter endereço, né? A gente passa, dá um trabalho, faz um trabalho, permanece naquele quadro ali e a gente tem que abrir as portas para que outros venham e melhore isso. Sim, exatamente. Humphrey, já está quase chegando no final, né, Débora? Uma outra pergunta que a gente sempre faz é sobre essa questão da polarização das últimas eleições e como que você vê esse cenário, se isso pode influenciar na decisão das eleições 2024 em Caratinga, né? Essa questão de grupo de direita, de esquerda, ou você acha, porque nós estamos vendo, Humphrey, vários nomes de pessoas que nunca
foram prefeitos que de nem Caratinga. tiveram na Acho que política, nenhum nunca foram prefeito ainda da cidade, então eu considero novos, já que serão novas experiências, uma nova visão. E o que a gente vem conversando é o seguinte, será que essa questão da divisão direita ou esquerda, isso vai influenciar nas eleições 2024 em Caratinga? Ou, na sua visão, a população também deveria aproveitar que todos os órgãos de imprensa já estão começando as entrevistas, né? E analisar os candidatos em si, né? Ver o que realmente eles acham que... Eu vou votar, por exemplo, no Humphrey, porque o Humphrey tem essa proposta de governo, eu conheço o Humphrey, eu sei do que ele é capaz, eu quero acreditar nele. Ou eu vou votar no Humphrey porque ele é de direita, ou eu vou votar no Humphrey porque ele é de esquerda. O que você acha disso tudo? Olha, Minas Gerais é o único estado do Brasil que tem todas as regiões do nosso país. E em Minas teve um governador que disputou a eleição dividido entre, né, no que eles chamam aí, entre eles e nós e eles. Eu não faço parte dessa divisão, porque eu acho que todos somos iguais. Nós precisamos de governar para as pessoas, né? A divisão sempre teve, sempre terá, né? Isso tem no futebol, mas em Minas, quem escolhe o governo são os mineiros. Em Caratinga, quem escolhe o prefeito são os caratinguenses, aqueles que amam Caratinga, aqueles que querem ver Caratinga crescer. Porque se a gente pensar que um lado é melhor que o outro, quando um religioso aponta o defeito da religião do outro, ele deixa de praticar a dele. Verdade. Eu acho que a gente pode opor as ideias, os pensamentos. Quando tem a divisão, pode ter, só que tem que ter o respeito. Respeitar todas as pessoas, todas as ideias. Todos buscam o melhor para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. Um exemplo bacana disso, o governador Tarcísio, em São Paulo, e o governador Romeu Zema, em Minas Gerais. Minas e São Paulo, você vê que eles estão à frente de todos os outros estados, onde tem governadores que têm posição, que têm postura, mas que governam para as pessoas. Eu acho que dentro dessa, eu acredito, eu tenho certeza que as pessoas, ao elevar o pensamento a votar em A, B ou C, eles vão tentar, talvez, relacionar qual é o DNA político daquela pessoa. Se é um DNA que já fez, que sabe fazer, que tem condições de fazer, que realizou, ou que não realizou. Hoje, nós não podemos nos esquecer. A informação, ela é na hora, ela é constante, e também a cobrança também. Então, esse é o meu pensamento. Eu acho que as diferenças, isso tem em todos os locais de trabalho, na nossa família, isso é salutar. Porém, o trabalho tem que ficar acima das diferenças. Esse é o meu pensamento, isso é o que eu acredito. Nós temos que sair dessa tela do sonho. Porque eu vou fazer isso, que eu vou fazer. Como que você vai fazer? Né? Porque bandeira não faz, partido não faz. Quem faz são as pessoas. E as pessoas, para fazer, eles têm que ter competência, têm que estar dispostos a fazer e tem que ter um time para fazer. Isso é que vale, eu acho, nessa nova política, nesse novo jeito de fazer política, de encarar as pessoas de frente, de ir até aonde estão os problemas, de errar e pedir desculpa porque errou, de falar, foi isso, eu não tenho condição de fazer, por conta disso. Às vezes a gente tem que pedir, né? Muitos prefeitos vão ao governo e pedem coisa que não é inexequível, que o governo não tem aquilo para te propor. Então, assim, está vendendo sonho. Eu sou muito pé no chão. Eu acho que a gente que vem que tem essa veia empresarial, a gente tem que tratar o município como uma empresa. E essa empresa, ela é privada, né? Ela é pública, me perdoe, ela não tem que dar lucro,
mas ela tem que dar resultado. E o resultado é a infraestrutura, é a saúde, é a educação, é o terceiro setor com desenvolvimento social, né? É o turismo, é a geração de emprego e renda. Então, esse é o meu pensamento. Frei, para nós finalizarmos, né, igual a Regi falou, estamos chegando aos minutos finais, eu queria deixar esse espaço aberto, nós queríamos deixar o espaço aberto para suas considerações finais, às vezes algo que nós não perguntamos, né, Regi pode ficar também, à fica vontade. Olha, eu gostaria de falar que eu vejo a educação como a porta aberta para todo o desenvolvimento humano e o crescimento, tanto no público quanto no privado. Anteontem, nós tivemos uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Educação. Nós vamos ter em Caratinga, a partir do ano que vem, vamos começar em 4 escolas, educação financeira. Então, quando o município está pensando numa educação financeira, que é só proposta em escolas particulares, de grandes centros, que tem uma visão além do alcance, eu acho que isso é que nos move, é isso que me move, é realizar. Eu preciso de realizar, eu sou movido à realização. Eu gosto de fazer, tem que sair do papel. E eu quero agradecer e quero dizer para as pessoas, aquelas pessoas que não me conhecem, se você já visitou o Natal Iluminado, se você vai receber uma escritura do seu imóvel, se você tem uma lâmpada de LED na sua rua, se você já abriu um MEI em Caratinga, você conhece o meu trabalho, você conhece o meu serviço. Eu sou de família muito simples, muito humilde. Meu avô, um dia eu ainda quero contar isso, meu avô foi muito humilhado na prefeitura de Caratinga. Meu avô era serviçal da prefeitura. E aquilo me marcou profundamente lá atrás. Eu tinha 7 anos. Eu não tenho um sobrenome, eu não tenho uma situação financeira, né, que antes era só os ricos. Não tenho, eu sou um homem simples, um menino simples. E os meus amigos todos sabem disso. Eu quero fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença, porque eu me preparei para estar aqui. Eu sei fazer, eu conheço a nossa cidade, eu conheço o estado. Eu tive essa grata honraria. Hoje eu sei o recado que Deus me deu. Eu nem pensava em militar na política. E eu fui para vários lugares, onde eu aprendi um pouquinho na loteria, na Secretaria de Governo, na Assembleia, na Prefeitura com o Hernani, na Prefeitura com o Dr. Ueto, na empresa do meu pai. Nós somos pequeno produtor rural também. Então, eu sei o que é fazer, sei como fazer. Se você não me conhece, eu quero conhecer você. Eu quero te contar a minha história. E vou te convencer e vou te provar que eu tenho condições de fazer um belíssimo trabalho, que agora é a vez da nossa geração, de mostrar que a gente sabe, que a gente tem condições. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer para as pessoas que a gente tem que participar do processo político. Ok, muito obrigada, Humphrey. É isso aí. Obrigada, Humphrey, pela entrevista. Com certeza, ano que vem teremos novas conversas, né? Deus novas quiser. perguntas com os projetos mais destinados. E a você, nosso telespectador, esperamos no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.